Salve ninjas! A CPMI retoma os trabalhos hoje e a chapa vai esquentar nessa reta final. Com o relatório previsto agora para o início do segundo semestre, muitas verdades virão à tona, com novos depoimentos e sigilos quebrados. No recesso, várias informações vieram à tona e destacamos as principais para começarmos a sessão do dia de hoje por dentro de tudo. Antes de começar, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das principais notícias. Então vamos à leitura. CPMI deve pautar novas linhas de investigação após COAF e militares divulgarem documentos sigilosos. Após 13 dias de recesso, o Congresso retoma os trabalhos da CPMI dos atos golpistas com novas linhas de investigação trazidas por documentos sigilosos divulgados na semana passada pelo COAF e nesta segunda-feira pelos militares. O primeiro, um relatório com movimentações financeiras de Mauro Cid e Michele Bolsonaro levantaram suspeitas de esquemas por parte de ambos em 2023. Enquanto o segundo, o inquérito interno dos militares aponta supostos erros cometidos pelo presidente Lula às vésperas da invasão dos três poderes. Os novos fatos ao redor de Cid e Michele devem pingar na comissão mediante as suspeitas de movimentação financeira atípica e incompatível que foram encontrados pelo COAF nas contas do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro no valor de 32 milhões de reais. O nome de Mauro Cid também pode voltar às discussões por meio de uma votação de um requerimento que pede a convocação e a quebra de sigilo fiscal e telefônico de sua esposa. Já a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve entrar no escopo da investigação da CPMI após o COAF identificar movimentação financeira de 32 milhões de reais por parte da empresa, que é investigada por suspeitas de bancar as despesas de Michele e de seus familiares. As contas de Cid foram enviadas à CPMI e a deputada federal Jandira Fegali fez o requerimento solicitando a convocação de Michele Bolsonaro. Segundo a previsão feita pelo jornal O Globo, a cúpula da CPMI planeja apurar a hipótese de que a quantia movimentada por Mauro Cid possa ter ligação com o financiamento da invasão em Brasília. Coronel da Reserva do Exército Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também pode ser ouvido. A autora do requerimento, também deputada Jandira Fegali, embasa o pedido sob a justificativa de que Crivellati possivelmente tem informações sobre o planejamento do atentado. Crivellati também está arrolado em investigações da Polícia Federal por ter auxiliado Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. Então, um pouco agora sobre a sessão de hoje. Primeira sessão após o recesso. Hoje o inquirido é Saulo Moura da Cunha, convocado pela oposição. Comandava o órgão de inteligência na época da invasão à sede dos três poderes e foi exonerado do cargo em março. O ex-diretor da ABIN deve prestar esclarecimentos sobre os alertas emitidos pela agência dias antes dos atos golpistas. Ele também deve indicar as autoralidades que foram informadas antecipadamente e qual foi o encaminhamento dado aos avisos. Anderson Torres é uma peça-chave para a investigação e a gente deve ver o seu depoimento ainda essa semana, na quinta-feira. A comissão de inquérito vai ouvir o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que havia assumido a Secretaria de Segurança Pública do DF e estava nos Estados Unidos na data do atentado. Ele chegou a ser preso quando voltou ao Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes e foi solto depois de 4 meses. As suspeitas sobre Torres acentuaram-se depois da Polícia Federal encontrar uma minuta de golpe em uma busca em sua residência. Como foi revelada no início do ano, a ação da minuta seria reverter o resultado do segundo turno das eleições. E agora mais informações sobre o inquérito conduzido pelos militares que eximem as tropas de responsabilidade por atentados no dia 8. Então vamos ao texto. Em contrapartida, os opositores do governo podem usar informações contidas no inquérito militar que apura a conduta de tropas no dia 8 de janeiro. Segundo dados da apuração, ainda em andamento, houve indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial de ter errado na proteção dos três poderes em Brasília. Segundo o relatório, não houve planejamento adequado no início do governo Lula até o dia 8 de janeiro. Não teria sido possível evitar o atentado nem minimizar os danos causados pelos invasores. Contudo, o relatório atribui a responsabilização da secretaria ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de forma genérica e sequer menciona quem teria sido a pessoa responsável pelo erro. Uma outra coisa que bombou aí foi que o ministro Flávio Dino negou o pedido da CPMI para analisar as imagens das câmeras de segurança. O ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, negou o pedido da CPMI do dia 8 de janeiro para analisar as imagens das câmeras de segurança gravadas no dia do atentado. Dino barrou o acesso sob a justificativa de preservar as investigações em andamento no STF. A decisão de Dino virou notícia ontem. A negativa do ministro é uma resposta aos pedidos de opositores do governo que busca, mediante requerimento,
depoimentos, obter acesso às informações com o objetivo de levantar teorias conspiratórias contra o governo Lula. Em outra solicitação, parlamentares bolsonaristas pedem acesso ao plano de voo de Lula no dia do atentado. A temática encontra-se em sede de investigação criminal, não podendo por hora ser compartilhada, informou o Ministério em resposta à comissão. A oposição faz pressão para ouvir os ministros de Lula e base aliada quer presença de general Heleno, ex-GSI. A CPMI do dia 8 de janeiro retoma as reuniões com 819 requerimentos pendentes de votação. A maior parte deles sugere novos depoimentos. São 504 pedidos de convocação, 31 convites. A oposição quer ouvir 7 ministros do presidente Lula. Aqui é a lista dos ministros que a oposição quer que seja convocado: Flávio Dino, da Justiça, José Múrcio, da Defesa, General Marcos Amaro Antônio dos Santos, do GSI, Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Internacionais, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social e Márcio Costa Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Por outro lado, a base aliada a Lula procura convocar o ex-GSI general Augusto Heleno. A CPI distrital, onde ocorre a apuração com foco na atuação das forças de segurança do DF, Heleno já foi e negou ter participado do plano de invasão. Durante a inquirição distrital realizada no dia 1º de julho, Heleno também interpretou as falas do ex-presidente Bolsonaro sobre a legitimidade das urnas eletrônicas como parte natural da democracia. Então aí você vê como que o Heleno é golpista, participou do golpe e ainda defendeu os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Então a gente tem aí hoje um breve resumo do que está em jogo nessa CPMI, nessa retomada do Congresso Federal das atividades parlamentares, e a gente vê que o principal foco da oposição é responsabilizar o governo pelos atentados, sendo que a principal vítima foi o próprio governo, enquanto eles passam pano para os verdadeiros golpistas, que tramaram, financiaram e planejaram tudo. Tentando desacreditar e atacar o processo eleitoral, que subsidiou depois uma live que o presidente Bolsonaro fez. O senhor participou de uma live que inclusive está sendo investigada hoje? Não. O senhor não estava na live Não com estava. o presidente Bolsonaro? Não. Não? Não me lembro, não Que o me senhor- recordo dessa live. Porque teve uma live que o presidente Bolsonaro fez atacando a urna eletrônica. O senhor acredita nas urnas eletrônicas e na justiça eleitoral brasileira? Acredito em termos, eu acho que é preciso que haja evolução na urna eletrônica para que ela seja totalmente confiável. E hoje ela não é confiável? Não, houve uma série de questionamentos em relação à confiabilidade da urna. Isso é normal num regime democrático, isso é normal. O resultado da eleição foi respeitado, temos um novo presidente, temos novos parlamentos, então isso aí é absolutamente normal num regime democrático. A live foi no dia 29 de julho de 2021, em que difundiu uma teoria que houve fraude nas eleições de 2014 e que o TSE conspirava para manipular a apuração dos resultados. Você acha que é papel do presidente da República, em exercício, fazer uma live desacreditando a justiça eleitoral brasileira? Isso não cria um processo extremamente perigoso para a democracia? Isso é da alçada dele. O presidente da República tem a liberdade de fazer o que ele quer. Eu não vou discutir com o presidente da República o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Em julho de 2022, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para apresentar dados falsos sobre as urnas. O senhor estava nessa reunião? Eu estava na reunião, não participei. Essa reunião hoje é Estava. investigada também pelo Supremo Tribunal Federal. Muito e bem. pela Justiça Eleitoral. Sim. O senhor acha correto, praticamente na antessala da eleição, o presidente da República chamar embaixadores de outros países para desacreditar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral brasileira?